Ministro que coordena a transição para o novo governo, Onyx Lorenzoni, afirmou hoje que o Ministério do Trabalho deixará de existir no governo de Bolsonaro. De acordo com Onyx Lorenzoni, a atual estrutura da pasta será dividida entre os ministérios da Justiça, da Cidadania e da Economia. E para falar sobre o fim do Ministério do Trabalho, eu converso com o secretário-geral da CUT de São Paulo, João Caires. Boa noite, João. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Obrigado. Bom, João, diante a esta fala, do ministro, quais serão as consequências aí desses impactos do fim do Ministério do Trabalho, no modo geral? Não, primeiro demonstra que esse governo está meio que sem comando, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. O próprio presidente eleito falou que não, né? Que seria um ministério disso como ministro da Indústria e Comércio. Ministério da Indústria e Comércio, né? Seria o ministério de alguma coisa e trabalho. Agora não vai ser nada disso. Está dividido em 3 ministérios, o que causa uma preocupação tremenda, porque o Ministério do Trabalho ele tem um papel muito importante, né? Inclusive na fiscalização do trabalho escravo, não só isso, como também a questão da Fundacentro, como é que vai ficar, que é uma grande fundação que trabalha as questões relacionadas às doenças do trabalho, né, a melhoria nas condições de trabalho, e entre outras coisas. Aí uma parte fica com o Ministério da Justiça, que não tem nada a ver, e a outra parte fica com o Ministério da Cidadania, que ninguém sabe que ministério é esse, e ainda mais uma outra parte com o Ministério da Economia, que é justamente assim, o Ministério do Trabalho sempre faz um contraponto com o Ministério da Economia, porque é o ministério que tem uma visão mais empresarial e o Ministério do Trabalho tem uma visão mais dos trabalhadores que fazer o contraponto. Foi através desse ministério que nós conseguimos criar a lei do salário mínimo, que recuperou em boa parte, aí, né, nós tivemos mais de 70% de aumento real acima da inflação, né, foi uma política inclusive do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no governo Lula, e com apoio das centrais sindicais, e isso vai desaparecer. E Caires, nessa questão aí com essa medida do governo de Bolsonaro, você acredita que isso vai impactar ainda mais na fiscalização das empresas para não cumprirem a legislação? Porque isso já ocorre de uma certa forma, mas você acha que isso tende a piorar, a crescer mais? Claro que sim, né? Porque o Ministério do Trabalho, como já era estruturado, com foco nisso, ele já tinha dificuldade, não tinha fiscais suficientes. Então você tinha uma pasta, né? Porque fica esse discurso de querer acabar com um monte de ministérios, que no fundo não resolve nada. Ele mesmo prometeu ficar 15 dos 29 que existem, já são 22 e olhe lá se não vão criar mais. Até porque é uma bobagem, porque tira o ministério, mas continua as suas, como ele está mostrando, continua os seus trabalhos que têm que ser feitos por outras pessoas, né? E os funcionários continuam lá, não tem grande redução. Assim, você vê que empresas do setor privado, por exemplo, às vezes criam uma diretoria específica para focar, né? Eu já vi uma empresa que criou uma diretoria de Six Sigma, que era 6 Sigma, para fazer um trabalho estatístico, e assim vai. Então, o governo tem um ministério que foca no trabalho, nas relações de trabalho, combate ao trabalho escravo, e às vezes as pessoas pensam, trabalho escravo, parece que está a milhões de quilômetros daqui. Aqui, a gente vai aqui no Bom Retiro, né? A gente viu o caso do boliviano bem próximo da gente aqui, tem esses problemas. E mesmo assim, o Ministério estruturado já não conseguia, imagine agora. É aquela coisa, né? Vai ser um cachorro com muito dono que vai morrer de fome. E as perspectivas, João, para o próximo ano? Porque a gente vê que muitos direitos dos trabalhadores foram retirados. Agora, com essa divisão, isso tende a piorar ainda mais. A gente pode, como trabalhador, dizer que os próximos meses, enfim, serão bem difíceis, árduos? Do ponto de vista dos direitos, sim, vai ser bem difícil. A gente vê a atuação deles. Além do mais, eles caminham por uma proposta de, inclusive, acabar com a justiça do trabalho, que é aquele que faz, né, o contraponto com os empresários. E mesmo assim, eles não estão se prontificando a nada. Na verdade, é um governo que não tem a agenda da classe trabalhadora na pauta deles. A agenda dele é totalmente empresarial e totalmente pró-Estados Unidos, não pró-Brasil. É aí que está a questão da união, né? Enfim, e também a procura da questão do sindicato para poder ajudar nesse momento, João. Então, nesse momento, o que a gente recomenda é que os trabalhadores procurem seus sindicatos, sindicalizem, deixem seus sindicatos cada vez mais fortes, porque é importante a participação. E assim, todo país desenvolvido, se vocês olharem no mundo, tem sindicatos fortes. A Alemanha tem sindicatos fortes, a Suécia tem sindicato forte, o próprio Estados Unidos tem sindicatos fortes. Onde não tem sindicato forte? Na maioria dos países da África, que são pobres, miseráveis, porque não ajuda na democracia. Perfeito. João, obrigado, pela sua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.